Meus amigos, o Campeonato Brasileiro começou daquele jeito, né? O jeito Vasco de ser, jogando muito mal, perdendo para um adversário que até certo ponto quase entregou o jogo para o Vasco também, que não dominou tanto assim o Vasco, mas o Vasco tropeçou, principalmente nas suas próprias pernas e, claro, nas escolhas do nosso horroroso treinador, que não vem sendo criticado somente por nós vascaínos, não. A mídia mesmo já está trazendo aí que o Diniz é um desastre, cara. É impressionante. É impressionante. O Pedrinho está no Vasco para fazer o bem do Vasco, para atender, talvez, digamos assim, o que o torcedor quer. E hoje, o que 99% dos torcedores do Vasco querem é a saída do Diniz. Não vai dar absolutamente nada esse trabalho do Diniz no Vasco. O aproveitamento dele é de 27%. 27%. Um absurdo. Os últimos jogos do Vasco, os últimos 17 jogos do Vasco, foram 11 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. O Vasco sofreu 28 gols e marcou 17. Qual treinador do mundo se sustenta em algum clube aí no cargo como treinador com esse pífio aproveitamento? Para aqueles defensores do Diniz, é só entregar os números, entendeu? Como dizem por aí, para Vaz Mongol, não é? Porque, cara, não dá para defender mais um trabalho desse treinador no Vasco. Além de expor jogadores, procurar um racha incrível, gigantesco dentro do elenco. Nuno Moreira já tá revoltado com o Diniz, cara. Saiu informação agora há pouco na ESPN que o Nuno Moreira ficou chateadíssimo com o que o Diniz fez com ele e também pela repercussão que isso teve lá em Portugal. O Nuno Moreira tá vivendo a expectativa de jogar a Copa do Mundo pela seleção portuguesa. E pensa a cabeça do jogador como que tá depois de um esporro desse aí de um treinador desequilibrado, né? Digamos assim. Porque não faz sentido. Eu sei que ele tem que cobrar jogadores com mais intensidade dentro do campo, mas a saidinha dele, cara, os jogadores não estão entendendo, os jogadores não compraram essa saidinha do Diniz, cara. Tá nítido isso, os jogadores não têm qualidade para isso, que é o ponto principal dessa conversa aqui. Os jogadores do Vasco não têm qualidade para o estilo de jogo do Diniz. O Diniz tem que estar treinando Real Madrid, Manchester City, Arsenal, os maiores clubes do mundo, cara. Que tem jogadores que sabem sair jogando, jogadores que não vão errar passe. Se brincar, que nem na mulambada o Diniz consegue implementar esse sistema que ele quer, meu amigo. É um absurdo você insistir com esquema tático furado, que não vai sair absolutamente nada. Quantos gols mais o Vasco tem que levar? Quantas derrotas mais o Vasco tem que ter para essa diretoria frouxa do Vasco acordar e ver que o Diniz não é técnico para o Vasco? O que mais tem que acontecer? Perder mais um turno inteiro, como foi no ano passado? A gente perdeu um turno, cara. Nem em 2008, quando a gente foi rebaixado, o Vasco conseguiu essa proeza. Até quando vai continuar isso? Até quando o torcedor vai continuar clamando por um novo treinador, pedindo um novo estilo de jogo, uma nova filosofia de trabalho? Até quando? Eu sei que os jogadores do Vasco também têm culpa, não são jogadores de altíssimo nível, são jogadores que erram bastante. Ontem o Pumita errou 4, 5 vezes ali na saída. O Cuesta fez gol contra, está muito abaixo do que a gente espera desse jogador. Robert Renan também está mal. Piton, para mim, é o pior jogador do Vasco hoje em 2026. A dupla de volantes está batendo cabeça, não está conseguindo jogar, não está tendo qualidade. Entende? Tem muita coisa errada, cara. Não temos centroavante. Entendeu? Nuno Moreira, claro, como cobrou o Diniz, não tá bem, mas também não tem que expor o jogador da maneira que o Diniz expôs ontem ao vivo, né? Jogando praticamente pra torcida. Ontem aquele esporro que ele deu no Nuno Moreira. Entende? Cara, eu, sinceramente, velho, tô muito revoltado com o que está acontecendo no Vasco. Muito revoltado mesmo. Não é possível que esses caras não tenham cabeça. Não é possível que esses caras não tenham inteligência que um treinador com 27% de aproveitamento não vai levar o Vasco a lugar nenhum. Qual foi o último clube do Diniz? O Cruzeiro. Olha o retrospecto do Diniz do Cruzeiro. Ele chegou no meio do ano de 2024, pegou um time que estava até certo ponto tentando se organizar, estava com um trabalho interessante que era do Fernando Seabra, era o ex-técnico do Cruzeiro antes da chegada do Diniz. Ele pegou o Cruzeiro foi para a final da Sul-Americana. Beleza. Chegou na final da Sul-Americana, o que aconteceu? O Cruzeiro foi tomar lavada. Algo muito semelhante aconteceu ano passado com o Vasco, só que o Diniz chegou antes, né? O Diniz, se eu não me engano, chegou em maio, abril ou maio no Vasco, não me recordo. Teve muito mais tempo para trabalhar, o que é mais grave ainda.
quase rebaixou o Vasco no Brasileiro, chegou na final de Copa do Brasil, perdeu de maneira vexatória para o Corinthians, que é muito mais inferior ao Vasco, perdeu feio no Maracanã, entupido de vascaínos, o Vasco arregou para o Corinthians, chega no início da temporada, o Vasco só perde. Jogo grande, o Vasco só perde. Perdemos pro Flamengo, perdemos aí pro Mirassol. Sem desempenho, hein? Não é que o Vasco competiu demais, o Vasco pôde neutralizar o adversário e por azar perdeu o jogo. Não é por isso, não. É porque os jogadores não entendem mais essa filosofia de dinizismo. Os jogadores não aderiram a isso mais. Aquelas vitórias do Vasco que iludiu o torcedor com pré-Libertadores, aquilo não existe mais. Esses jogadores não vão entregar aquilo mais para você, torcedor. Esses jogadores não são capazes mais de fazer aquilo que eles fizeram. Porque o Diniz claramente perdeu o elenco, cara. Quer mais o quê? Como prova. Essa conversa que a gente viu ontem na primeira rodada do Brasileiro deixa muito claro. O Diniz perdeu o elenco, mano. O que está sustentando ele no Vasco é o nosso presidente. É o nosso presidente que se diz que quer fazer tudo pelo bem do Vasco. Faça o bem do Vasco, quer mandar o Diniz embora agora. Agora. O time não evolui. O time não sai do lugar. O time mantém uma alta regularidade de derrotas. Entendeu? É consecutiva as derrotas, cara. Até quando? Até quando a gente vai continuar esperando um milagre acontecer? Ah, o Vasco voltar a jogar bonito. Assim como fez naqueles joguinhos lá no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco meteu 6 no Santos, onde dominamos vários adversários, o Fluminense no Maracanã. O Vasco não vai fazer aquilo de novo, não, meu irmão. Não vai acontecer aquilo ali de novo, não, irmão. Entende? Pô, velho. É complicado mesmo. Ontem o jogo, cara, foi tenebroso, do início ao fim, né? O Vasco achou o gol com o Coutinho, né? O Vasco estava tomando a pressão danada do Mirassol. O Mirassol ainda mesmo com o time todo reformulado. Muitos jogadores novos, até o Yuri Lara está no Mirassol. E o Mirassol conseguiu se impor diante do Vasco. O Vasco com uma folha salarial astronômica, muito acima do Mirassol, com o mesmo treinador do ano passado, com o mesmo elenco do ano passado, não conseguiu competir contra o Mirassol. Ah, mas é início de temporada. Sempre essa desculpa? Até quando vai ser essa desculpa? Até quando? Não é? Por que o Mirassol conseguiu jogar e o Vasco não? Complicado, né, velho? É difícil. Muitos jogadores estão mal, além, claro, do nosso treinador que tem que ser demitido. Agora. O Diniz tem que sair do Vasco agora. Até quando vamos ter esse treinador sustentável e irretocável como técnico do Vasco? Né? Mas falando do campo dos jogadores, cara, Pumita, não sei se é bagre, se é bom. Cara, cada jogo esse jogador ilude mais ainda o torcedor, deixa o torcedor mais confuso, né? Não sei se esse jogador é bom, se ele é bagre. Piton tá vivendo a pior fase da sua carreira, tem que ser vendido. A dupla de zaga, horrorosa, tá horrorosa a dupla de zaga do Vasco, cara. Jogadores caros, que não estão jogando nada. O Cuesta, principalmente, fez um gol contra ontem, um gol contra bizarro, onde se ele tivesse um pouco mais de nível técnico, não teria feito aquele gol contra. Tá muito mal a zaga do Vasco, cara, essa é a verdade. A gente sabe muito bem da importância desses dois zagueiros, mas eles estão mal, cara. Nenhum jogador tem que passar ileso, tem que ser criticado. Se tá jogando mal, tem que ser criticado. A gente não critica o PH, jogador de seleção? Pois é, a gente tem que criticar todos os outros também, cara. Cuesta e Robert Renan estão muito mal, cara. O que tá salvando a defesa do Vasco ainda é o Léo Jardim, cara. Que começou melhor 2026 do que foi 2025. A dupla de volantes, cara. O Vasco precisa urgente de um volante de nível, cara. Um jogador de alta prateleira. Se não trazer esse cara, vamos sofrer sempre aí no meio campo, velho. O Barros e o Thiago Mendes não estão a nível tão elevado assim para uma disputa de Brasileirão. Essa é a minha opinião, cara. Tá? Jogo após jogo vem se mostrando isso. São jogadores aí que não têm um nível tão alto assim para que o Brasileirão exige, do que o Brasileirão pede aí para o elenco, dos elencos aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa urgente trazer um camisa 8, um camisa 5 que seja de altíssimo nível. Altíssimo nível. Entendeu? Senão vai passar sufoco aí. Coutinho, cara, fez um gol, tentou fazer ali uma jogada ou outra, mas ainda é pouco pelo que a gente espera do Coutinho. Não espero tanta coisa assim mais do Coutinho, porque ele já está indo para sua quase terceira temporada, ele chegou em 24, jogou 25, tá em 26. Cara, tá saindo mais do mesmo, é sempre mais do mesmo ali do Coutinho, não tem como esperar nada além disso daí. O Rojas ontem não fez um bom jogo, Andrés Gomes mais uma vez tentando, é o único que tenta fazer alguma coisa, mas ainda tem algumas limitações, mas ele pra mim ainda continua sendo o principal jogador do Vasco. Nuno Moreira foi muito abaixo, tomou aquele esporro ridículo do Diniz, né? Ridículo, cara. Não tinha necessidade algum o treinador fazer aquilo ali com o atleta. Chama o jogador no canto, explica a situação pro jogador que ele vai entender muito mais fácil que você esparrar o jogador
ao vivo ali para todo mundo assistir, principalmente a família do jogador. E ele, como a gente falou no início do vídeo, o cara tá vivendo a expectativa de ser convocado para a seleção portuguesa e lá em Portugal ele ficou bem envergonhado disso aí que aconteceu, né, cara? Infelizmente, o Nuno Moreira não tá jogando nada, isso aí não apaga o fraco desempenho do atleta, realmente ele não tá jogando nada, mas o Diniz não poderia fazer isso. Tira o jogador de campo, cara. Simples, velho. Não precisa dar um esporro desse. Se você não tá gostando da atuação do atleta, tira ele. Coloca outro jogador. E, pô, segundo tempo, velho, o Vasco teve oportunidades ali, o Mirassol também não voltou assim, mas conseguiu achar um gol num erro, um erro grosseiro, da saidinha do Diniz, né? Piton ali meio que fazendo uma espécie de líbero, cara. Quem tava fazendo do Piton era o Robert Renan. Quando você olha aquele lance ali, você vê o Robert Renan bem aberto na esquerda, o Piton por dentro ali, como um líbero, literalmente no meio dos zagueiros, e ele errou o passe, cara. Ele errou o passe. Não tem confiança, um jogador que tá errando em todos os jogos, foi expulso no primeiro jogo, entregou o gol pro Flamengo e entregou o gol da vitória pro Mirassol. 3 falhas grosseiras. Lembrando aí muito que o João Vitor fazia quando era zagueiro do Vasco. Muito, muito mesmo. Posições diferentes, mas erros iguais. Expulsões e entregas de gol. E, com certeza ali, velho, tem culpa do Piton, mas o mal culpado disso aí é o Diniz que insiste nessa saidinha. Ele é o mal culpado disso, porque ele é o treinador, ele que pede isso aí pros jogadores. Entendeu? A gente tá xingando o Piton, criticando bastante o jogador, mas esquece que o Diniz é quem pede isso pra ele fazer isso aí dentro de campo. Entendeu? Tem que ser cobrado, tem que ser demitido agora o Diniz, velho. Entendeu? Ah, vai trazer quem? Porra, traz o Renato Gaúcho, vai fazer muito mais aí do que o Diniz, pô. Vai fazer muito mais. Um treinador aí que tem uma certa rejeição do torcedor vascaíno, mas, porra, velho, ele vai ter um aproveitamento melhor, velho. Ele vai ter um aproveitamento superior a 27%, velho. Até o Carille tinha um aproveitamento melhor e foi demitido por muito menos. Né? Não estou defendendo o Carille no Vasco, não, para deixar claro, mas estou mostrando exemplos. Por que o Diniz segue tão respaldado assim, quanto outros treinadores seriam demitidos nessa mesma situação? Tem que ter uma explicação aí, pô. Tem que ter uma explicação. Não é somente o Pedrinho gostar do Diniz que ele tem que ser mantido no cargo, não. Tem que ter competência. Tem que entregar resultados. Ele já tá no Vasco, vai fazer quase um ano, pô. O que ele entregou pra gente? Nada. Quase um rebaixamento. Perdemos o título de maneira vergonhosa no Maracanã, lotado de vascaíno para o Corinthians. Não foi pro Flamengo, não foi pro Palmeiras, foi pro Corinthians. A gente perdeu o título. Começou esse ano de maneira vexatória, mais uma vez, um fraquíssimo desempenho, né? Falar o que mais, né? Chega, cara. Já deu. Bom, e quanto a reforços, cara, tivemos aí atualizações importantes quanto às chegadas do Cuiabano e também do Spinelli. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco está em negociações encaminhadas para comprar o lateral esquerdo Cuiabano e, a princípio, não será por empréstimo, e sim em definitivo. O Vasco quer muito a contratação desse jogador e se aproxima do que o Nottingham Forest quer pelo atleta. Valores não foram divulgados pelo canal. O que a gente sabe é que o Vasco está muito avançado nas negociações com o Cuiabano, que tem que chegar para ontem. Ele tem que chegar para ser titular. Como a gente falou, o Piton está muito mal. Cuiabano chegando, ele vai tomar de conta a lateral esquerda. Tem que ser contratado para jogar, não para ser reserva do Piton. Sei da história do Piton com o Vasco, já jogou bem, mas está muito mal. E futebol é resultado, como a gente está cobrando o Diniz, tem que cobrar jogadores também. Se ele não está entregando absolutamente nada de benéfico dentro de campo, entregando somente para os adversários, né, que ele vem entregando. Tem que ser reserva, cara. Traz o Cuiabano, coloca ele titular, que podemos ter ali alguma melhora no setor, no lado esquerdo do Vasco, né? E o outro nome, Spinelli. O jogador quer jogar no Vasco, o Vasco está contando muito com a vontade do atleta de defender o nosso clube. A proposta do Vasco é por empréstimo com opção ou obrigação de compra. Ainda está sendo discutido isso daí. Certamente o Independiente Del Valle vai querer obrigação de compra caso aceite o empréstimo do Vasco. O que a gente sabe é que o jogador quer jogar no Vasco. O jogador quer muito vir para o Vasco quer muito esse atleta, centroavante aí de 29 anos, fez muitos gols na temporada passada. Vai chegar no primeiro momento, na minha opinião, para disputar a posição com o Brenner, porque a gente não sabe como que está o Brenner, né? O Brenner estava lá um tempão já fora do Brasil, vamos precisar de um tempo aí para analisar o futebol do Brenner e também, claro, o Spinelli se ele chegar, porque eles não estão chegando aí entrosados com o elenco do Vasco, adaptados ao futebol brasileiro. Entendeu? Pode ser que isso aconteça mais rapidamente com o Brenner, por ele ser brasileiro, já ter atuado no Brasil e conhecer o nosso horroroso treinador. Mas o Spinelli pode sofrer um pouco mais. Aí a gente vai ver quem vai estar melhor para ser o titular ali, dono da camisa 9 do Vasco.
Na minha opinião, tem que trazer esse centroavante argentino com urgência, porque, cara, torcedor nenhum confia no GB, que hoje é o reserva imediato do Brenner, o Brenner estando 100%. Não dá para confiar no GB. Precisa trazer mais um desse jogador aí. Como eu falei, cara, outros reforços têm que ser contratados. Para mim, a cabeça de área é uma posição imprescindível que o Vasco tem que trazer urgente um reforço, cara. Tem que ir lá na Europa buscar um nome, entendeu? Tem que buscar um nome, velho. Eu sei que o Vasco não quer fazer dívida, que o Pedrinho quer pagar primeiro para depois comprar, mas hoje o campo tá gritando, cara. O campo, se ele quer mais resultados, quer ver um Vasco top 8, como ele falou ano passado, tem que contratar reforço. Esse time é top 14, top 15. É isso aí, mano. Esse time é isso. Entendeu? Isso e não entrar de vez na zona do rebaixamento, aí tem que lutar um segundo turno todinho para tentar sair do buraco. Todo ano é isso. Todo ano é isso. Fazemos uma primeira parte de Brasileirão, de primeiro turno, horrorosa. Primeiro semestre do Vasco sempre vai pro ralo. Aí tem que se matar totalmente no segundo turno, no segundo semestre, para poder fazer alguma coisa diferente. E desesperado no mercado, entendeu? Aí é tarde demais, meu amigo. Pode ser tarde demais. Essa insistência com o Diniz pode culminar em rebaixamento. Pode culminar em uma temporada perdida, sem rumo nenhum. Vamos ver o que vai acontecer aí com esses reforços. O Edmar Lopes trabalha, mas o time ainda não dá resultado e o presidente segue totalmente respaldando o nosso treinador. Sinceramente, cara, eu tô bem descrente desse time do Vasco, pra falar a verdade. Tinha uma grande empolgação no início da temporada. Eu tava bem empolgado. Gosto muito dos reforços que foram contratados aí, Nestroça, também o Brenner pode ser um jogador que pode ser importante, apesar de eu ter ficado um pouco relutante quanto a essa contratação, porque eu assisto MLS, o Cincinnati nem quis comprar o Brenner, mas o Vasco quis, entendeu? Eu fico um pouco relutante quanto a esse assunto aí do Brenner, mas eu confio que pode ser dê certo essa contratação. Gosto também do Rojas, um jogador que pode agregar, pode melhorar mais ainda, apesar de não ter feito um bom jogo ontem. Saldívia ainda, para mim, é uma dúvida total. Não gostei dos primeiros jogos e espero mais reforços. Precisa contratar no mínimo mais 5 reforços aí. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Muito obrigado e é nóis.